Hoje a gente vai falar de uma fé que foi literalmente apagada da história. Vamos mergulhar fundo na história dos cátaros. Foi um movimento cristão, lá na Idade Média, que abalou as estruturas da Igreja Católica. E por essa ousadia, eles pagaram o preço mais alto que existe. Eles se viam de uma forma bem simples, os bons homens e as boas mulheres. Já para os inimigos, para eles, eram simplesmente hereges. O movimento surgiu lá pelo século XI e o nome catarismo vem do grego cátaros, que significa puro, e o lugar onde essa ideia mais floresceu foi a região de Languedoc, no sul da França. Uma terra que na época era super vibrante, conhecida não só pela riqueza, mas por uma cultura de tolerância, onde até o amor cortês dos trovadores tinha espaço. Então, para começar, vamos entender de onde vieram essas ideias. O que é que os cátaros estavam buscando num mundo que, na visão deles, estava totalmente corrompido? Olha, o catarismo não apareceu do nada, sabe? As raízes dele vêm lá do bogomilismo, nos Balcãs. Eles tinham muito em comum, principalmente a crença em dois deuses e a rejeição total da hierarquia da igreja. Tanto os cátaros quanto os bogomilos se viam como os verdadeiros cristãos. Para eles, a Igreja Católica tinha se tornado mundana demais, corrupta demais. Agora, a parte que é realmente fascinante é o jeito como eles enxergavam o universo. A fé deles inteira era construída em cima de uma ideia bem radical, bem desafiadora. O ponto central de tudo era isso aqui, o dualismo radical. A ideia de que existem dois princípios opostos governando tudo, um bom, outro mal, um espiritual e outro material. E essa era a base de tudo. Para eles, qualquer coisa material, o corpo, a água do batismo, até a madeira da cruz, era obra do mal. E se era obra do mal, tinha que ser rejeitado. Então, na prática, eles acreditavam em dois deuses. Tinha o Deus bom, o criador do mundo espiritual, um ser de pura luz e bondade, e do outro lado, o demiurgo maligno, o criador do nosso mundo material. Esse ser corrupto era identificado com o Deus vingativo do Antigo Testamento. Na visão cátara, o mundo que a gente vê e toca era, na verdade, uma prisão para as nossas almas, que seriam anjos caídos presos em corpos de carne por essa entidade do mal. A vida aqui não era uma dádiva, era um exílio que precisava ser superado. E a comunidade dele se dividia em dois grupos. A grande maioria eram os crentes, que viviam uma vida normal, no mundo, mas apoiavam a fé. E tinha a elite espiritual, os perfeitos. Esses perfeitos, isso é importante, incluíam homens e mulheres em pé de igualdade. Eles viviam de um jeito super ascético, sabe? Depois de receberem o consolamentum, que era uma espécie de batismo de espírito. Para os cátaros, esse era o único sacramento de verdade, o único que podia libertar a alma da prisão material. E essa tabela aqui, nossa, ela mostra bem o tamanho do conflito. A visão deles sobre Jesus, por exemplo, para os cátaros ele era um anjo, um espírito puro que só aparentava ter um corpo. A crucificação, portanto, teria sido uma ilusão. É por isso que eles viam a cruz como um símbolo de tortura e não de salvação. E a crença na reencarnação, isso simplesmente acabava com a ideia de purgatório e com todo o poder financeiro que a igreja tinha sobre o destino das almas das pessoas. Bom, um desafio desse tamanho, tão profundo, obviamente não ia ficar sem resposta. Vamos ver agora como isso tudo escalou para uma das perseguições mais violentas da história. A verdade é que a fé cátara era uma ameaça em todos os níveis imagináveis. Era uma ameaça teológica, financeira e, claro, política. Para o papado, a coisa era séria, especialmente porque os cátaros tinham o apoio de nobres poderosos do sul da França. Era, sem exagero, uma crise existencial para a igreja. O estopim foi o assassinato de um representante do Papa em 1208. Foi a desculpa perfeita. O Papa Inocêncio III convocou uma cruzada. Mas olha só que loucura! Não era uma cruzada contra muçulmanos na Terra Santa. Era uma cruzada contra cristãos dentro da própria França. E ele prometeu terras e salvação para quem fosse lutar. A resistência dos cátaros se concentrou em fortalezas que viraram lendárias, como a de Montsegur. E essa frase, ela resume o horror de tudo. Matem-nos a todos, Deus reconhecerá os seus. Dizem que foi o que o líder papal falou quando um soldado perguntou como diferenciar os cátaros dos católicos no meio do massacre. Mostra a brutalidade sem limites dessa cruzada, onde cidades inteiras foram dizimadas. E mesmo depois da guerra, a perseguição não parou. Pelo contrário, a Inquisição foi formalizada. Ela nasceu como uma ferramenta permanente criada especificamente para caçar e destruir qualquer vestígio que ainda restasse da fé cátara. O ponto-chave aqui é esse: a violência se tornou uma instituição. O resultado? A cruzada e a Inquisição foram
terrivelmente eficazes. Os cátaros, como uma fé viva com pessoas e comunidades, estavam prestes a ser completamente extintos. E o fim chegou em 1321, depois de décadas de uma perseguição implacável, a chama da fé cátara finalmente se apagou. O último líder conhecido, Guillaume Belibast, foi executado. E com a morte dele, uma cultura inteira foi praticamente varrida do mapa. Mas mesmo destruída, a história deles deixou marcas profundas. A Inquisição, por exemplo, se tornou uma instituição permanente da Igreja. A cultura tão única de Languedoc foi esmagada. E o que ficou foi essa memória assustadora de que existia uma outra forma de ser cristão na Idade Média, uma forma que foi silenciada com fogo e espada. É por isso que essa história é tão importante. A busca cátare por pureza espiritual encontrou o poder temporal em sua forma mais implacável, deixando-nos a ponderar sobre a eterna tensão entre as instituições estabelecidas e a busca humana por uma verdade diferente.